Está começando Soltos na cultura, natureza, esportes e movimento. Com Dudu Martins. Salve galera, muito boa tarde para você que se liga aqui nos 1250 kHz da Rádio Cultura. Estamos chegando com o programa Soltos agora às 16 horas mais 21 minutos. Agradecendo a você que nos ouve também pela internet. O amcultura.com.br é o nosso endereço na internet. Muita gente no escritório nos ouvindo no seu computador. Obrigado aí pela sua audiência, obrigado a você também que nos assiste no Portal Joinville. O conteúdo do programa Soltos é gravado aqui pelo Portal Joinville. Hoje, Cristian Amorim está aqui conosco, filmando, para que você possa curtir isso também em vídeo no Portal Joinville ou indicar esse conteúdo para alguém. portaljoinville.com.br/soltos é o nosso endereço por lá. Lembrando que os nossos meios de contato para que você interaja com o programa Soltos, para que você nos mande a sua sugestão de pauta no Twitter, nosso endereço é Programa Soltos, twitter.com/Programa Soltos. No Facebook temos uma fanpage, muita gente tá curtindo a nossa fanpage, tem promoção de salto de paraquedas lá, viu? facebook.com/soltos e também você pode mandar um e-mail falecom@dudumartins.net. Agradecendo também aos nossos patrocinadores, Ismânia Restaurante, na Rua dos Ginásticos, número 96, e o Pilates da Academia One, na Marquês de Olinda, número 780. Estamos entrando no ar e hoje o nosso assunto aqui é Karatê. Eu estou com duas feras, dois caras conhecidíssimos aí na área do Karatê. O Ortulano Belli, que é ex-atleta, poderia até ser atleta esse ano ainda, né? Ele vai contar isso pra gente aqui. Ex-atleta e coordenador do Karatê da FELEG, e também Luiz Oliveira, coordenador técnico da FELEG e professor de Karatê. Ortulano, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao programa Soltos. Boa tarde, Dudu. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa modalidade, falando da nossa experiência que a gente já passou, já viveu. E eu acho que vai ser bem legal o programa de hoje, porque a gente vai falar de uma coisa gostosa que é o Karatê. Luiz Oliveira, você é coordenador técnico da FELEG, isso abrange mais modalidades, mas o Karatê está na tua essência. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Dudu. Não, cara, eu sou coordenador de modalidades esportivas da FELEG, mas sou funcionário de carreira da FELEG, mas estou há 37 anos no Karatê e continuo sendo professor sempre, né? Tenho academia, dou aula de Karatê todas as noites. Toda noite estou lá na minha academia, que é no lado do Ismânia, né, que você acabou de falar. No ginástica. É, no ginástica. Então a gente tá na frente do Karatê sempre. Né? Como é que você, 37 anos atrás, foi iniciar nessa atividade no Karatê? Porque hoje ainda hoje tem muitas opções também, as pessoas têm muita, né, dentro das artes marciais tem muita coisa que surgiu depois do Karatê também, né? Mas lá, 37 anos atrás, como que o Luiz foi parar no Karatê, foi descobrir essa arte marcial? Assim, Dudu, quando eu comecei a fazer Karatê, só tinha Karatê e Judô, né? Então eu fiz Judô também, mas eu fiz Karatê porque o meu pai já fazia Karatê. Meu pai foi um dos primeiros praticantes de Karatê em Joinville, né? O Karatê começou aqui há uns 45 anos atrás. Né? Meu pai trabalhava na Tigre, era do departamento de segurança, e o Karatê, de certa forma, teve o apoio da Tigre e começou lá na Tigre. Hoje, onde é o estúdio da Rick Record, funcionava, tinha um dojo lá, que a gente chama dojo, que é o espaço onde se treina Karatê, um tatame. Lá, então, fruto de uma necessidade da segurança da Tigre. Da empresa, né? A empresa introduziu o Karatê como defesa pessoal e preparação dos seguranças na época. Eu não estou querendo entregar aqui a tua idade, tá, Luiz? Mas com quantos anos você 51, começou? Eu tenho. Não, você começou comecei com 14 anos. 14 anos? 14 anos. Uma vida aí no esporte. E você, Ortulano? Você viveu ainda mais recentemente competições de Karatê, mas como é que foi o seu começo? Como é que você se descobriu aí um atleta de Karatê? A minha história, ela é engraçada e ao mesmo tempo ela motiva muitos atletas que até hoje, quando eu compartilho essa minha carreira e como que iniciou. Lá eu morava no bairro Paranaguá Mirim, onde meus pais tinham um comércio lá, e do lado da minha casa tinha um CI, né? E nesse aí começou um professor a desenvolver os trabalhos de Karatê lá e eu passava na frente, via o pessoal treinando e achava interessante, mas nunca tinha coragem de entrar. E um dia minha irmã me fez uma surpresa, ela me deu um kimono de presente e falou assim, ó, vai lá treinar Karatê, no dia do meu aniversário. E eu peguei e fui, comecei a treinar, mas sem pretensão de ser atleta, só simplesmente por uma arte marcial, uma defesa. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18 anos. 18 anos. E num exame de graduação para faixa amarela, né, o professor Renato Caetano, que era o professor que cuidava da nossa associação na época,
ele me viu treinando e fez uma proposta para mim. Olha, em 91 vai começar a ser formada a equipe de Joinville, e por que você não vai treinar junto com a seleção para tentar uma vaga? Eu falei assim, mas eu sou um faixa amarela, como é que eu vou tentar uma vaga? Não, mas você tem vontade, isso para o Karatê é que interessa, né? Não só para o Karatê, se a gente for analisar hoje, para todas as modalidades, ou até para o teu dia a dia, a vontade é que vai determinar. E eu fui fazer parte dessa seleção, comecei a treinar com faixa preta, faixa roxa, faixa marrom, e eu vi que realmente não era impossível, né? E quando teve a seletiva para formar a primeira equipe para disputar os Jogos Abertos 92, eu participei dessa seletiva, em que o técnico da seleção de Joinville era o professor Suzuki, foi o primeiro técnico. Já esteve aqui também? Já esteve aqui. Já. E eu passei nessa seletiva e fui representar Joinville nos Jogos Abertos. E eu nunca vou me esquecer, a abertura dos Jogos Abertos foi no Ernestão, né? E eu estava lá desfilando, até hoje... Eu também estava lá, cara. Você estava lá? Eu era criança, estava lá. Tinha 10 anos. Pô, você é o segundo que fala isso. Eu era criança, eu estava lá como atleta, cara. Te vi desfilar. Então me viu. E assim, ó, e pra mim até hoje foi um dos momentos mais marcantes, assim, que eu entrar naquele Ernestão, ver que foi muito bonito, você estava lá, você viu que estava muito bonito, muito organizado, muito bonito. As arquibancadas lotadas, e aquilo pra mim entrou no meu sangue. Eu queria ser atleta. E eu botei na minha cabeça, eu quero ser atleta da seleção de Joinville, e eu fui. Quando eu comecei a disputar as competições, eu botei na minha cabeça de novo, eu quero ser atleta da seleção catarinense, né? Eu quero representar Joinville nos estaduais. E eu consegui entrar na seleção catarinense. E aí teve uma seletiva em 98, em São Paulo, e um amigo meu me convidou, vamos participar dessa seletiva para entrar na seleção brasileira? Eu falei, vamos, só falta isso para mim, seleção brasileira. Caramba! E eu fui para São Paulo, participei da seletiva, onde que tinha vários atletas com vários títulos internacionais, e eu ganhei a seletiva e entrei na seleção brasileira. Então assim, foi uma carreira que só tive alegrias, conheci pessoas maravilhosas no Brasil e até fora do Brasil mesmo, mas o Karatê só me deu coisa boa. E foi engraçado porque quando chega alguém para treinar comigo, ela diz assim, olha, eu não sei chutar, eu não sei fazer, eu não sabia nada. Com 18 anos? Com 18 anos, eu não sabia nada. Comecei tarde, coordenação motora, tu sabe que já é um pouco mais comprometida, mas a força de vontade, a paciência dos professores e a determinação fez com que eu chegasse onde eu cheguei. Quer dizer então que o kimono dado de presente de aniversário para você foi o grande propulsor aí dessa carreira? Foi o começo, e dali eu enganjei no Karatê. Hoje eu sou professor, formado em Educação Física, pós-graduado. Também dou aula em 3 lugares, dou aula, tenho uma escolinha no Colégio Machado de Assis, tenho uma escolinha na Associação dos Servidores Públicos, e dou treinamento para a seleção de Joinville, né, do Dojo Shotokan, que fica localizado na Rua dos Ginásticos, e é tudo em torno do Karatê. Legal, o Karatê, ele, ao contrário do que muita gente pensa, que é um esporte civil, muita gente pensa, não, isso também já acabou, né? Que era ligado à violência e coisa e tal. O Karatê, ele tem uma função social muito importante, mas ele tem a parte de defesa pessoal, que também vocês abordam muito isso, eu acredito, nos treinamentos. É o que mais as pessoas procuram hoje em dia? Num primeiro momento, talvez? Num primeiro momento, sim. Né? No primeiro momento que as pessoas procuram a defesa pessoal, principalmente mulheres. Né? Tem muitas mulheres hoje fazendo Karatê, porque o Karatê, defesa pessoal, ensina a parte de chão, que é aquilo que a gente aprende no Jiu-Jitsu, parte de chave de braço, que o Aikido também tem, né? E a parte de soco e chute que o Karatê propriamente tem. Né? Então o Karatê ele é muito completo, né, nesse sentido. Né? O Karatê esportivo é uma coisa diferente. Se a gente fosse quantificar assim, poderia dizer que 5% do Karatê faz parte do Karatê esportivo. O Karatê completo, que é o Karatê defesa pessoal, ele é muito amplo. Né? Então hoje tem um grupo de pessoas que procuram. E não só isso, né, como condicionamento físico, né, um trabalho sem peso, você usa o próprio peso do corpo para trabalhar e tal. Né? Então é fundamental. E além é tranquilo para fazer Karatê. Né? Hoje eu conheço pessoas com 90 anos fazendo Karatê. Né? E isso que é interessante até para o nosso ouvinte, que às vezes, né, pô, eu queria fazer Karatê, mas não quero levar nenhum pontapé, não quero ficar com nenhum roxo, tenho medo de me machucar. Pode fazer tranquilamente? Não, pode fazer tranquilamente. Inclusive na parte competitiva também. Né? Existe que é a parte de kata, que é a parte que é aquela coreografia do Karatê, né? Que são as formas. E existe a luta, propriamente dito, que a gente divide a competição em duas, comitê e kata. Comitê é a luta, né? Que isso, o Hortolano é um atleta exemplo e vencedor aqui na cidade, né? Na modalidade de luta. Mas existe o kata também. Quem quer participar do kata não se machuca, não tem como se machucar. E fazer Karatê na academia, dificilmente acontece um acidente. Posso dizer isso para você
estou aí há 37 anos fazendo karatê, né? Então, existe sempre aquele medo, né? Principalmente as mães, né? Tem medo, olha, eu vou botar meu filho, vai se machucar. E nós temos uma história aqui em Joinville digamos, os últimos 15 anos de karatê dentro da escola, né? Eu fui o primeiro professor no estado de Santa Catarina a colocar karatê dentro de uma unidade escolar, na escola, né? Escola municipal. Escola municipal. E a gente nunca teve nenhum acidente. Depois disso, nós levamos essa experiência para outros cantos do estado e a gente não tem nenhum relato de que houve um acidente. E se você olhar assim, ó, nunca houve uma invasão de quadra, uma competição de karatê. Aliás, o karatê, o respeito é uma coisa fundamental. É muita assim, disciplina. Né? É muita disciplina, né? Principalmente da molecada, dos professores em si, o tratamento de um professor com o aluno, do aluno com o professor, esse tipo de coisa tem que acontecer no karatê. Isso faz parte, né, Tem pais que eu acredito até procuram levar os seus filhos para o karatê porque a criança é muito desobediente, é muito espoleta, é muito não sei o quê, e o pai sabe que ali talvez ela entre um pouquinho na linha, começa a obedecer um pouco mais. Dá trabalho essa guriada? Não, tem bastante criança nesse sentido. Mas assim que a criança começa a ingressar no karatê, ela começa a entender que existe um ritual para se praticar essa modalidade. E dificilmente acontece alguma coisa. Eu não tenho... É muito engraçado, assim, quando eu vou dar aula, principalmente exame de faixa, e os pais assistem, né? Porque geralmente a gente não deixa os pais assistirem, porque a criança acaba perdendo a concentração. E o pai atrapalha, né? O pai atrapalha. E quando a gente vai iniciar aula, as crianças estão lá pulando, brincando, normal. Aí o professor entra, no caso eu entro no dojo, com o kimono, fala uma palavra mágica. Os pais dizem que é uma palavra mágica. Ioi, que Ioi quer dizer atenção. Quando eu digo Ioi, eles se perfilam sozinhos, já ficam na posição esperando, acabou o silêncio. Aí os pais olham, não, para, tu tem que ficar uma semana lá em casa me ensinando como é que eu faço isso aí. Porque não dá. É assim mesmo. E é bem assim mesmo. Então, assim, e as mudanças que acontecem, por exemplo, no primeiro dia de aula, quando é uma turma nova, eles chegam para entrar no dojo, é chinelo jogado para um lado, sapato jogado para o outro. Depois da coisa se organiza. Para, e quem é esse chinelo aqui, volta, arrume ali no cantinho, por favor, você não pode atrapalhar a passagem de ninguém, assim. E isso acaba ele transportando para sua casa também, essa organização, essa disciplina. Então, hoje o interessante é a quantidade de crianças que praticam, justamente por ser uma modalidade segura, que não tem acidente. Os pais quebraram aquele mito de que poderia se machucar ou é uma modalidade agressiva. Quando eles acompanham, eles veem, né, a disciplina, a segurança que existe, e a procura é muito grande. Eu sempre falo assim, quando eu comecei a treinar karatê, vai fazer 21 anos já, se nós juntássemos todas as crianças de Joinville que praticavam karatê, você não lotava um ônibus. E hoje isso deve Hoje não tem ônibus em Joinville que leve todas as crianças, porque tem muita criança praticando. Mesmo com elas impedem do ônibus também? Não, então isso é muito gostoso para a nossa modalidade ver isso. A minha filha pratica karatê, minha filha é faixa marrom, tem 15 anos, a filha do professor pratica, a filha do professor Renato pratica. O meu filho vai ingressar ano que vem com 6 anos, ele já vai ingressar a treinar karatê. 6 anos é a idade ideal para começar? Se você for a respeitar o desenvolvimento cognitivo da criança, onde ele consegue se prender um pouco mais às técnicas, seria o ideal. Abaixo disso, é o desenvolvimento motor da criança. Porque a criança antes dessa idade, ela não tem concentração, não tem coordenação, então ela não vai querer fazer uma atividade que nem o karatê, que ela é muito cheia de detalhes, né? É gostoso de você fazer, mas cheio de detalhes, então teria que se tornar muito lúdico, muita brincadeira. Então, se você querer dar aula de karatê junto com brincadeira, 6 anos, 7 anos é a idade ideal. Eles aprendem melhor, eles participam, eles gostam, eles acabam ficando. Hoje, a Fundação de Esportes de Joinville, ela tem bases avançadas de karatê nas escolas? Quantas são? E isso funciona como uma educação física? Substitui? Como é que é? Não, é assim, ó, nós temos o programa de iniciação esportiva da Fundação, né, em várias modalidades. E o karatê faz parte, né? Aliás, o karatê tem uma participação muito forte, sempre teve, desde o tempo do jovem cidadão, o karatê sempre teve uma participação muito forte nos programas de iniciação esportiva. Então, existe karatê nas escolas gratuitamente. Nós temos professores lá à disposição. Isso acontece no contraturno, né? No final do turno vespertino, né? Do vespertino, né? No final da tarde é que nós temos lá os professores atendendo nas escolas. Isso ninguém paga nada para fazer, né? Você entra, é da escola. A única coisa que a gente pede é que a criança tem que estar estudando. Esse é um pedido que a gente faz, né? Normalmente essas aulas estão lotadas? Com certeza. É grande. Sempre tem bastante gente, bastante criança participando, né? E no
início aqui a gente tinha conversado já sobre isso. Hoje em dia em Joinville nós temos uma qualidade muito boa dos professores, né? Nossos professores, a grande maioria é graduada em educação física, além de ser faixa preta de karatê, então isso deu uma qualidade muito grande, não só para o karatê de Joinville, mas para o karatê de Santa Catarina, né? Sim. E hoje, por exemplo, assim, né, eu, por exemplo, há alguns anos atrás, implantei na faculdade a cadeira de lutas. Hoje é o Hortulano que faz isso, né? Passei para ele, meu atleta, o professor da minha academia, eu passei para ele essa situação. Então, hoje nós temos assim, professores dentro da faculdade, né? A modalidade está presente dentro da faculdade, isso é de fundamental importância. Nós temos lá no sul do estado, o professor fazendo isso também na Unisul, né? Que é o professor Fabrício, lá de Tubarão. A capacitação profissional então, hoje, a capacitação é muito grande. Assim, muito grande. Isso tirou aquele professor de fundo do quintal, aquele cara que amarrava uma faixa preta e ia dar aula, e era um risco, realmente era um risco, né? Vocês viveram isso? Tiveram contato com muitos desses mais no passado, né? Muito. E as competições eram muito violentas antigamente também. Hoje tem um volume grande de protetores sem luva, tem protetor bucal. Eu tenho o nariz quebrado 6 vezes, por quê? Porque naquela época não tinha isso, não tinha categoria de peso, né? Eu era garoto, lutava com adulto, né? Hoje não tem isso, né? Hoje é a Jantes, por exemplo, que é uma atleta nossa de seleção brasileira, aí, há 10 anos de seleção brasileira, vai para o exterior, luta, volta e não vem com arranhão, né? Nossos atletas voltaram esse final de semana da competição e enquanto a gente está aqui gravando, estão ali treinando, estão inteiros treinando, lutaram no sábado, já estão treinando na Porque segunda. hoje tem uma orientação melhor, entendeu? O karatê conseguiu atingir um nível bom, assim, né? E o karatê está presente em tudo também, né? Você vai lá no UFC, está presente o karatê, né? Hoje, por exemplo, assim, se você pegar as 3 lutas que são fundamentais do UFC, o que é? É karatê, muay thai e jiu-jitsu. Né? É a base do UFC. Né? O karatê teve uma importância fundamental do Lyoto Machida. O Lyoto Machida, né? O Lyoto Machida, eu treinei com o professor Machida, o pai dele, eu treinei do lado do Lyoto, já participei de seminário com o professor Machida, então a gente sabe que o karatê, quando aplicado realmente, é diferente, né? O karatê e o karatê esportivo é um pouco diferente daquele karatê do UFC. Agora essa evolução, ela também vem, vocês observam essa evolução aqui, mas essa evolução está acontecendo no mundo, né? O karatê hoje ainda não é um esporte olímpico, ele tá presente nos jogos continentais, tipo nos jogos pan-americanos, né, nos jogos europeus, nos jogos asiáticos, mas ainda não está na Olimpíada, né? Mas essa é uma tendência do karatê, porque ele teve que diminuir um pouco a violência das competições até para se tornar um esporte olímpico. Né? Hortulano, fora do ar conversávamos aqui que você ainda seria atleta se Joinville fosse a sede. Não quero entrar no mérito de Joinville ser ou não, isso já passou, mas você ia competir na cidade se ia encerrar sua carreira nos Jogos Abertos de Santa Catarina, que seria realizado em Joinville este ano, né? Porque você participou pela primeira vez quando o karatê foi inserido nos Jogos Abertos. Conta um pouquinho pra gente essa história. Em 92, os Jogos Abertos foi em Joinville, e naquele ano o karatê entrou oficialmente nos Jogos Abertos. Então ali foi sua estreia nos Jogos Abertos. E ali foi minha estreia, fiz parte da primeira seleção. Né? E aí, da primeira seleção, outros atletas foram desistindo, parando, mudando de cidade, e eu continuei competindo, até 2010, quando eu participei da última edição, que foi o cinquentenário em Brusque, eu fui campeão da última edição, e aí só que eu me lesionei em 2011, e eu pensei comigo assim, pô, eu tenho que recuperar isso aí, porque vai que os Jogos Abertos vai para Joinville. E acabou que Joinville tinha se tornado a sede dos Jogos Abertos, e eu fiz a minha cirurgia, voltei a treinar, porque eu queria encerrar em casa, porque eu achava injusto comigo e até com os meus amigos e alguns fãs que a gente tem também por esse tempo aí de carreira, de eu não lutar em casa. Eles poderem me ver, eu estar sempre viajando, meus familiares também lutando fora, trazendo resultado, a mídia falando, mas não poderiam me ver pessoalmente lutando. Eu falei, então eu queria lutar em Joinville. E eu me preparei para isso, estava me preparando, né, porque os Jogos Abertos ainda vai ser agora em novembro, mas infelizmente por outras questões, e eu entendo que Joinville realmente não tinha condições de sediar, porque nós estávamos com alguns problemas de ginásio, estrutura, então... como atleta falando, eu senti muito porque já estou com 40 anos, vou fazer 41. Não sei se eu posso esperar mais 2, 3 para Joinville e voltar a sediar os Jogos Abertos. Mas como técnico, como coordenador da modalidade, vendo as condições, não tinha condições de a gente fazer uma festa para outras pessoas, para outras equipes virem aqui se divertir. Né? Nós não estaríamos preparados para isso. Mas eu estava assim, queria competir, ia competir bem, e como é a questão de determinação, alguns atletas falaram para mim, mas pô, será que não seria melhor tu parar agora? Tu disputou 19 Jogos Abertos e ganhou 13, né? Então não vai ficar essa imagem? Eu falei assim, olha, eu acho que, na minha opinião, o atleta ele tem que sentir quando ele não tem mais condições, né?
E eu me sinto em condições. Vai ser um pouco mais difícil do que quando eu tinha 25, 30 anos? Vai. Só que também com 25, 30 anos eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Certeza. Então, assim, eu acredito que ia ser legal. Eu acredito que ia ser legal. Mas tudo bem, não foi... Hortolano, até como é que é a idade do atleta dos Jogos Abertos? Vamos usar os Jogos Abertos como parâmetro. Tem atletas de mais de 40, tem atletas que... Até que idade tem atleta disputando aí os Jogos Abertos no Karatê? Assim, a média, né? A média é de 18 até os 30 anos é que vocês vê os atletas mesmo que estão despontando, estão assim como a gente diz, estão na ponta dos cascos, né? Que é a maturação técnica, a maturação física. Pessoa com possibilidade de chegar, né? Com possibilidade de chegar, mas há exceções. Há exceções. Eu com 38 fui campeão de novo, e lutei com atleta de 22, 23, 24. Mas é difícil, acima de 35 é difícil ver um atleta hoje competindo em Jogos Abertos, Campeonato Brasileiro, na categoria Master, né? Porque tem os veteranos, que aí isso tudo bem. Coisa, mas no Master, onde é aberto, né? Não, aí é difícil de ver. Mas até os 30, 35 anos, eu acho que o atleta nos casos assim, né? Tipo o professor Renato Caetano, que foi nosso professor, lembra? Os primeiros jogos de Joinville, ele foi a primeira medalha de ouro. 92, primeira medalha de ouro de Joinville. Com 42 anos. Com 42 anos. Caramba. Então, eram outros tempos também. Mas a exigência do karatê assim na competição, ela muda muito, assim como quem acompanha outras modalidades sabe que o esporte tem uma evolução fantástica. E o karatê não é diferente. Você pode até pegar por vídeo, assim, luta de 15 anos atrás é diferente de luta de hoje. É igual o futebol de 20 anos atrás, futebol parado, tocava a bola aqui, lançava lá. Hoje é corrida que você não dá tempo de você parar para dominar. Na correria tem que tocar. E o karatê é assim mesmo, muito dinâmico. Eu vi uma entrevista do Ferretti, do futsal, ele está dizendo, pô, o futsal de hoje é muito diferente do futsal de 10 anos atrás. Né? Então, isso acontece com o karatê também. Não é diferente. Né? A parte física conta demais, né? A parte física conta muito hoje. E hoje, por isso que a preparação física, eu diria que é 80%, né, Arthur? 80% ou mais, até dependendo do atleta. Esses clinch tudo que tem aí, Deus livre. Né? Que a luta não para. Vocês também têm seminários acontecendo? Tem atletas que são destaque, que volta e meia vão para algum lugar e reúnem uma turma para aprender um pouquinho com ele? No karatê também é assim? Também. Às vezes a gente traz o Douglas, que é campeão mundial, né, que é um rapaz aqui de Santa Catarina, que é o Lucélia Ribeiro. É o Lucélia Ribeiro. Maria Cecília, bicampeã mundial. A Lucélia Ribeiro, só para quem não é do karatê, ela é a única atleta brasileira individual que tem 4 medalhas nos Jogos Pan-Americanos. Né? A gente pegar a Malva Imagem, por exemplo, não tem 3, ela tem 4. Né? E falam mais da Malva. Claro, mas a Lucélia tem 4 medalhas de ouro, né, nos Jogos Pan-Americanos consecutivas. Né? Por falar em competição, nesse final de semana rolou lá em Blumenau, né, a Taça Santa Catarina. Eu encontrei a Giannis na semana passada, ela estava se preparando, estava apreensiva lá para a taça. Ela trouxe a medalha de ouro, que eu já vi, mas tivemos mais medalhas aí para Joinville, né? Nós tivemos com o professor Rafael, o Rafael também é da FELEG. Rafael Rodolfo Soares. Isso, meu aluno desde os 12 anos de idade, agora tem 27, né? Eu sou velhinho, já estou muito velho. Sou padrinho de casamento do Rafael. Então, o Rafael foi campeão na categoria dele, até 75 quilos, né? E fez a final com um atleta da seleção brasileira, que é lá de Blumenau, um rapaz muito bom, o Luciano Nardes. Quer dizer que o nosso atleta aqui de Joinville ganhou do atleta da seleção brasileira. Ganhou. E o Rafael não está na seleção? Não está na seleção. Quem mais? E a minha filha, Luísa Gabriela, também ganhou no Catar, com 14 anos, ganhou no Catar. E teve mais uns meninos ali, o Daniel, que ficou em segundo no Catar. Né? O Daniel Silva, no quarto lugar, o Luiz Almir Dias Damasceno. Isso, também são até meninos que são alunos do Rafael, que são do nosso clube. Né? Então temos um resultado bom, assim, porque a competição pesada, a competição que vem atletas de fora, do estado, competir e tal, né? Porque é um evento que não faz parte do calendário da federação, não é classificatório, não pertence ao ranking estadual, né? Mas é uma Copa, é um evento paralelo. Ele acontece uma vez por ano só? A Taça Santa Catarina acontece uma vez por ano, em Blumenau, é uma competição tradicional. E é sempre em Blumenau? Sempre em Blumenau também. É a cidade de Blumenau que promove. Um evento como esse, Joinville, leva quantos atletas em média, assim, normalmente? Cada clube, o nosso clube levou 11, mas o clube, por exemplo, de Yokohama levou 30, né? Levou 30 atletas, tem a Associação Dan Lucas também, a Associação Joinville. Vai em média uns 100. Joinville tem muito clube de karatê. Pois quem quer praticar karatê em Joinville, clube não falta. Não falta professores bons de karatê aqui. Né? Todos os bairros praticamente a gente tem karatê. Praticamente todos os bairros nós temos karatê. Dentro de academia ou um projeto social. Um projeto social nas academias. Dificilmente alguém não vai treinar isso. Quem tiver dúvida pode ligar lá na FELEG,
3433 1160 e falar comigo mesmo, né, com o Luiz, o professor Luiz. Eu passo a relação de locais que tem para fazer karatê. Isso é interessante. Vocês têm lá na FELEG uma relação de não só do karatê, de outras modalidades também? Também. Está todo mundo cadastrado lá? Está todo mundo cadastrado. Legal. Qual que é o telefone, Luiz? É 433 1160. 3433 1160 é o telefone lá da FELEG. Você pede para falar com o Luiz. Está interessado em fazer um karatê ou alguma outra arte marcial ou algum outro esporte? Você quer saber quem que pode oferecer isso para você em Joinville, no seu bairro? A gente oferece através do projeto lá. Gratuitamente. Que legal. E outras modalidades, né? Modalidade de quadra, né? Nós temos lá mais de 20 modalidades no projeto. Quem que é o atleta ou a atleta? A gente fala muito, né, e ouve muito falar da Gianni Scolzani, que é uma atleta de ponta aí, de seleção brasileira. É uma joinvilense que foi para Mundial, que... 5 mundiais. 5 mundiais. Isso. Ela seria hoje o grande nome do karatê em Joinville dos competidores? Sim, com certeza. Com certeza. Ela disputou 8 brasileiros, ganhou os 8. Disputou 8 Jogos Abertos, ganhou os 8. Foi para 5 mundiais. Bicampeã sul-americana, tricampeã pan-americana. Então, assim, em matéria de títulos, hoje o nome que se fala no karatê é atleta da atualidade. E ela ainda está nessa pegada de participar de tudo isso, assim, ou ela já está sentindo o momento de que vocês têm conversado? Como é que funciona essa relação de vocês como... A Gianni até agora ela é atleta do Hortolano, né? O Hortolano sabe falar melhor dela. Ela agora está passando por uma transição, né, Hortolano? Na realidade, a seleção brasileira, quando você vai disputar campeonatos internacionais, ela te toma muito tempo e dinheiro. Infelizmente. Porque a seleção brasileira? A seleção brasileira, porque tem viagens que o COB não cobre, então você tem que bancar. O atleta cobre. E como ela está com outras prioridades agora, comprou um apartamento para ela, então ela resolveu esse ano dar uma parada de seleção brasileira. Das outras competições nacionais, ela está participando em todas. Né? Por questões financeiras? Por questões financeiras, teve que abrir mão um pouco. Ela ainda é nova, né? Ela pode abrir mão 1 ano, 2 anos, depois voltar na seleção, né? Porque as duas coisas não dá. Eu falo por experiência própria, quando eu estava na seleção, em 2003, eu pedi para sair da seleção. Eu ainda estava com índice para ser atleta da seleção brasileira, mas eu tinha acabado de vir numa viagem e já fui convocado para outra, eu estava pagando a primeira, falei assim, não dá para ir, sou casado, tenho um filho pequeno, trabalhava como autônomo na época, se eu estou viajando não estou vendendo, né? Era vendedor autônomo, e tive que sair da seleção brasileira. É uma pena. Mas a gente conseguiu, dando suporte, alguns patrocinadores também que ajudaram ela, mantiveram ela por bastante tempo na seleção, né? E esse ano ela resolveu dar uma parada até para botar um pouco as coisas dela em dia, né? O caixa em dia? O caixa em dia, mas eu acredito que ela em breve voltará para a seleção, porque nível técnico para isso tem, idade tem. E treino, ela vai continuar fazendo treino? Treinar para competir Jogos Abertos, treinar para competir Pan-Americano, Sul-Americano é praticamente a mesma coisa. A única coisa que muda é a tua pegada, né? Porque a competição ela exige um pouco mais. Mas você se mantém treinando. Então, tipo, faz uma periodização pré-competição para chegar a atingir o nível da competição que você vai, né? Então, você não pode parar totalmente de treinar. Né? Eu não sou mais atleta, mas ainda é treino. Aí sextas-feiras eu boto minha luva, minha botinha e falo pra pesado, a chance de vocês, vem. E até porque, né, Hortolano, se em 2015, 2016 tiver os Jogos Abertos em Joinville, aí você... aí eu vou ter que conversar com a FESPORT para eles abrirem uma categoria velhinhos, Supermaster. Né? Aí quem sabe eu participo dos Jogos Abertos e buscar mais a medalha. Uma dúvida que me ocorreu agora, assim, você vai, por exemplo, no UFC a gente vê, né? O cara vai lutar contra o seu oponente, ele estuda o cara, tipo o Rogemar ali, ó, o Rogemar Santos que entrou aqui agora. O Rogemar, ele é um cara alto, é um cara magro, então eu vou tentar atingir ele na linha de cintura, sei lá, não sei se, né? Mas no karatê você também estuda o seu adversário e prepara o seu jogo de acordo com o adversário que vai enfrentar? Ou você solta o seu jogo simplesmente e ele que... Como é que é? Não. Porque tem muito adversário dentro de uma competição. Tem mais uma coisa, diferente do UFC, porque você luta com o adversário. Você chega numa competição, tem 10 na tua chave. Aí é que tá. Como é que tu faz para se preparar para os 10? A relação técnico-atleta tem que ser grande, porque o técnico que está vendo as outras lutas está ajudando, vai estar sempre... Mas normalmente a gente conhece os atletas da categoria da gente, né, Hortolano? O Hortolano, por exemplo, conhecia todos da categoria dele. Quando você já tem uma certa experiência na quadra, você já participou de várias competições, você acaba conhecendo cada adversário. Mas sempre tem um adversário novo. Mas sempre aparece um novo, então até aquele próprio adversário muda um pouquinho do jogo. Né? Então você tem que estar treinando diversas situações, tem que estar preparado, a condição física tem que te permitir fazer isso. E não pode, por exemplo, você vai para os Jogos Abertos, tem que estar competindo nas competições que os teus adversários estão. Eu, quando tinha adversário meu que vinha de fora para cá,
para disputar os Jogos Abertos. Eu queria saber onde que ele estava competindo. Estava em São Paulo, então eu me inscrevi na competição em São Paulo para lutar com ele lá, né? E para lutar com ele lá e já saber como é. Às vezes lá eu perdia para ele, mas aqui eu ganhava. Mas daí tu pegava a manha dele. Aconteceu isso, que nem eu te falei, numa das lutas principais da minha carreira, foi com um cara que eu sou fã dele, o Altamiro Cruz, o Didi, que eu estava na seleção brasileira, né, treinando com ele para viajar para o Campeonato Pan-Americano em Cuba. E eu treinando com ele, eu vi o grande atleta que era, o potencial que era, só que automaticamente eu fui pegando as falhas dele, onde que ele podia me permitir eu fazer um ponto, ou então fazer uma técnica que ele não conseguisse escapar, e coincidiu de no outro ano o Florianópolis contratou ele para vir para cá. Só que antes disso teve uma competição nos Jogos Abertos, que foi o Sul-Brasileiro em Pomerode, e eu fui participar justamente para lutar com ele, porque eu queria lutar, treinar com ele é uma coisa, lutar é outra. Sim. E lá na luta eu botei em prática tudo aquilo que eu imaginava que fosse dar certo. Algumas coisas deram, outras não, outras não. Mas eu não perdi a luta no Sul-Brasileiro para ele, fiquei... Mas foi laboratório. Mas foi laboratório, mas a luta terminava em 6 pontos, foi 6-5 para ele. Caramba. Então, quer dizer, o que eu errei, eu corrigi, e o que eu acertei, eu aprimorei. E quando chegou nos Jogos Abertos, que eu tive que lutar com ele realmente para defender as cores da minha cidade, que eu falei para ti, eu lembro até hoje o dia que eu entrei no Ernestão lá, e aquilo, quando eu entrava na quadra, meus cabelos arrepiam, e eu falei assim, aqui tu tá na minha casa, e aqui eu vou usar tudo, né, o que eu aprendi, aquilo que eu errei, tu não vai conhecer. Agora o que eu acertei vai estar um pouquinho melhor. E eu derrotei ele, fui campeão, foi uma das melhores lutas. O estado hoje, quando a gente, quando a gente viaja para um lugar, tem cara que chega para mim que já tinha 10 anos, né? E eu estava lá no Ernestão, e teve atleta que estava lá vendo a competição, pô, eu vi o senhor lutando, foi a maior luta que eu vi na minha vida. Eu comecei a praticar karatê por causa daquela luta, aquela vibração. Em que ginásio que foi? Foi em Concórdia, Chapecó, no ginásio da Sadia. Chapecó, no ginásio da Sadia. Então, assim, foi engraçado porque uma coisa... eu sempre sonhava assim um dia, pô, os Jogos Abertos tem aquela coisa de modalidade encerrar por último, e aí de repente ficava tão acirrado os jogos que ficava na tua mão o título, né? E eu sempre sonhei, pô, será que um dia não vai ficar na minha mão eu carregar essa responsabilidade? Mas não coincidiu, o karatê era primeiro ou no meio, e naquele ano coincidiu que o karatê ia lutar, ia encerrar com a categoria pesado que era minha, e a minha vitória daria o título para a cidade. Né? E até eu passei por alguns técnicos e falaram assim, pô, que pena que foi logo nessa situação, né? Logo essa fera contigo, né? Tu vai ter que... a cidade depender da tua luta, né? Aí eu falei uma frase que tem um técnico que fala pra mim até hoje, que ele aprendeu muito com aquilo ali, que foi um técnico adversário nosso, até que quando ele passou por mim, ele falou assim, pô, não vai dar. Eu falei pra ele assim, ó, ele tá na competição errada e na cidade errada. Então aquilo, eu entrei com essa convicção e eu ganhei. Quando eu ganhei, eu olhei pra trás, esse mesmo técnico que olhou pra mim e disse, não vai dar, ele tava chorando. Caramba. Porque, tô falando, eu chego me arrepiando. Eu tava chorando porque ele viu assim, que realmente ganhar daquele adversário não era ganhar de qualquer adversário. Era muito bom, muito bom. Então ele contou a vibração, contou o espírito, contou a cidade, contou a emoção da competição. Eu disputei pro Campeonato Pan-Americano, Campeonato Sul-Americano, disputei Campeonatos Brasileiros, mas nunca, em nenhum momento, eu senti tanta emoção do que lutar uns Jogos Abertos em Santa Catarina. Até teve o último que eu disputei em 2010, estava com 38 anos, e o moleque de 20 e poucos anos chegou pra mim que ia fazer a final, a semifinal, ele falou assim, pô, vai ser um prazer lutar contigo, né? Porque tu é a história, não sei o que lá. Eu falei assim, não. Esse é o melhor retorno, né? Não tem coisa melhor. Vai ser um prazer lutar contigo aqui nessa quadra, nessa competição, que é a tua competição, todo mundo fala de você, né? Eu falei, pô, então legal, então... Mas só que o Hortolano, a gente tá ligado, né, Hortolano? Porque o Hortolano tinha muito fã. E às vezes dizia assim, pô, abre o olho, às vezes o cara não é só teu fã, né? Tem isso também. Aí tem também aquela outra... Ou era técnico dele e dizia, fica ligado. O Luiz como técnico falou assim, não vai muito na pilha, que o cara às vezes vem te alisar, porque o cara tirava foto, tira foto, mas depois ele quer derrotar. Mas isso aí a gente acaba, vai identificando, né? Gente, a gente já está extrapolando o nosso tempo aqui. Tem alguma coisa que eu não perguntei, que eventualmente vocês vieram preparados para falar e eu não quero que vocês saiam daqui frustrados. O que faltou falar de karatê? Eu acho que a gente falou basicamente tudo do karatê, né? Mas eu acho que tem que fazer alguns programas, né, para contar tudo isso. É muita coisa. Olha, o que eu acho que fica importante, que dá pra gente ressaltar desse nosso bate-papo, é que o nosso ouvinte pode ter a certeza que Joinville tem karatê de qualidade, tem professores de qualidade, né? E o karatê ele pode ser, sim, iniciado por pessoas que já passaram dos 40, dos 50, dos 60, não vai se machucar, ou ainda para criança ali a partir dos 6 anos, que é o ideal, que vai ajudar ela na disciplina, na educação dessa criança com certeza. E assim, Dudu, na minha academia, pelo menos acontece, na academia dos colegas também acontece a mesma coisa. Pais que vão levar os filhos e depois eles ingressam no karatê, né? Eu tenho um exemplo, por exemplo, do Idalécio Maior, da Maior Caminhões,
que foi levar os filhos e está 10 anos fazendo karatê e pegou a faixa preta de karatê lá com a gente, né? Então é um exemplo assim de que um cara que nunca fez esporte começou a se identificar com a luta e ficou, né? Então nós temos muito caso de pai e filhos que treinam karatê conosco. Eu tenho casos também que vinham trazer a filha para treinar e hoje está o marido, a esposa, a filha treinando tudo junto. É muito bom. Isso é gratificante pra gente, porque no meu caso, eu, minha esposa, meus filhos, né? Então treinamos tudo junto, né? A minha família sempre está junto, né? Então o pessoal acaba gostando desse jeito. Que essas histórias se multipliquem. Obrigado, Luiz. Obrigado, Hortulano. Que vocês tenham ainda muito sucesso nessa jornada aí do karatê, que vocês têm muito a contribuir para novos atletas que vêm nessa cidade surgindo. Dudu, muito obrigado pelo espaço aqui. Forte abraço para você e teu público. Exponha, tá sempre. Obrigado, Dudu. Muito obrigado. O microfone do programa Solto está sempre aberto aqui para as notícias do karatê.